Eu vou fazer um update da vasculopatia polipoide. Vou abordar os seguintes. Primeiro, explicar porque é que estamos a mudar o nome, porque é que se está a mudar o nome da doença. Depois, falar brevemente sobre dúvidas e falhas de conhecimento que temos ainda. Vamos falar sobre o olho contralateral, vamos falar sobre o diagnóstico. No diagnóstico vamos falar só sobre a importância do OCTA e vamos falar sobre o tratamento, que é a única área onde temos um nível de evidência tipo de grau 1. Porquê é que estamos a mudar o nome da doença ou porquê é que foi proposto mudar o nome da doença? Primeiro, porque não são pólipos, são aneurismas, são 3 razões. Segundo, porque não estão... São localizados debaixo do epitélio pigmentado, portanto não é na coroide. E terceiro, porque é uma neovascularização, não é uma vasculopatia. Faz todo o sentido, mas eu penso que não vamos conseguir mudar porque é algo que ficou enraizado, é como a RAP e a tipo 3, mas se calhar progressivamente vamos mudar o nome. Quais são as falhas de conhecimento que temos e as áreas controversas? Primeiro, a importância de, vocês veem, por exemplo, no Everest, que era fundamental fazer a oclusão dos pólipos, ou é importante e aparece como vamos ver nos resultados, aparece como um dos endpoints, a oclusão dos pólipos total. Bom, não necessariamente isto está associado à diminuição das recidivas, não necessariamente está associado a melhor acuidade visual, não tem aquele significado que provavelmente nós queremos ou pretendemos que tenha. Porquê é que há tantas recorrências nesta doença? É uma dúvida que se tem. Bom, o primeiro nome, um dos primeiros nomes que se pôs nesta doença foi que era descolamentos do epitélio pigmentado recidivantes. E de facto está na natureza da doença, a explicação pode ser genética ou não, ainda não chegámos lá. Depois, saber de onde é que vêm se temos biomarcadores de imagem. Temos poucos. O facto de termos pólipos, muitos ou poucos, não necessariamente significa, por exemplo, que o prognóstico seja pior ou que vá ter mais hemorragias graves e maciças. Se os vasos são de origem arterial ou venosa, pensa-se que são arterial, a histologia é a favor. Se isto é uma doença única, ou se é uma manifestação que está comum a várias doenças, ou se é uma forma da AMD, é uma discussão que se tem desde há muito tempo e, de facto, estas manifestações aparecem associadas a várias doenças. Todos nós temos tido, ao longo da nossa experiência clínica, certamente, coroidopatias serosas centrais que, de repente, aparecem com neovascularização. E, portanto, ficamos a pensar se isto é uma evolução. Há trabalhos a descrever genes comuns também. Temos casos descritos com, por exemplo, drúgenos reticulares ou cuticulares, com estrias angioides, com retinopatia de radiação, etc. A genética tem fatores comuns, há genes comuns, há deficiência macular e há vasculopatia polipoide ou neovascularização aneurismática tipo 1, mas há também diferenciadores, isto na população asiática, meta-análises com polimorfismos, 31 numa meta-análise, 8 noutra meta-análise, que diferenciam vasculopatia polipoide da AMD, mas há variantes, por exemplo, que nos asiáticos estão associadas à vasculopatia polipoide e nos caucasianos não necessariamente. Esperemos que o estudo atlântico, embora seja uma amostra pequena, mas são caucasianos, que nos traga mais informação útil. A histologia é também controversa. E, portanto, quando lemos temos que pôr sempre uma interrogação. Isto porquê? Porque, por exemplo, há casos descritos como vasculopatia polipoide que a imagiologia não fundamenta exatamente que seja mesmo uma vasculopatia polipoide. Depois são casos subcrónicos, submetidos a muitos tratamentos, e depois a espécie que é colhida, portanto, no cadáver, tem manifestações patológicas progressivas que não têm necessariamente a ver com a doença. Mas aquilo que parece mais ou menos assente é que são vasos dilatados que atravessaram a BRU, que estão debaixo do epitélio pigmentado, têm paredes mais finas e são subepiteliais e são de origem arterial. Portanto, ligação às artérias ciliares. A questão que se coloca, e também que deu origem ao nosso estudo, é: há diferenças entre caucasianos e asiáticos? Sabemos também que tem a raça negra, mas aqui não vamos abordar. Aparece aquilo que se pensa que é mais tardio nos caucasianos, que é mais no sexo feminino, mais bilateral. O prognóstico não é tão bom, e também aqui pode estar a idade associada, mais maculares,
menos associados à AMD, mas também a AMD confunde-se mais nos asiáticos, e a genética vamos ver. Vamos falar agora sobre o olho contralateral. Nós estamos todos à espera de encontrar sinais no olho contralateral que nos digam, ou que tenham os mesmos sinais da doença. E pensa-se que a doença que possa ser bilateral, mas nem sempre há. E nem sempre há paquicoroide. E quando falamos de paquicoroide, temos que ver se é focal, se é difusa. Por exemplo, isto é um exemplo de paquicoroide no olho contralateral. Isto é um exemplo em que aparece uma membrana quiescente, que a Maria João falou muito bem, uma membrana quiescente no olho contralateral. Mas há um trabalho recente, publicado há pouco tempo, de Jamie Chung, que nos disse que a bilateralidade, e ela seguiu durante 27 meses, a bilateralidade é da ordem dos 9% destas membranas, da neovascularização, e que em 90% dos casos estamos em presença também de neovascularização aneurismática tipo 1. E a presença de pachyvessels e de defeitos do epitélio pigmentado, ondulações do sinal da dupla banda, ou de interrupções da elipsoide ou do epitélio são sinais de risco. Vamos falar agora sobre o OCTA, o papel do OCTA. O OCTA, o anface é pobre. Os pólipos não se visualizam bem no OCTA anface. Isto pode ser porque o fluxo é mais lento, ou mais rápido, ou mais turbulento, ou tem sangue. E, portanto, irmos à procura dos pólipos e porque estamos a ver o ICG ao lado, isto não nos dá grande vantagem. Mas há um aspecto que devemos ter em consideração. Primeiro, temos o OCT estrutural, e o OCTA também tem o OCT estrutural, e todos nós conhecemos estes sinais, da dupla banda, do PIC-PAV, e do sinal do Notch, mas se fizermos o OCTA cross-sectional, a Maria João falou também, é muito importante porque vemos o sinal do fluxo. Esta elevação com um hipersinal é altamente específica da vasculatura. E as duas coisas juntas dão-nos uma especificidade de 100%. Portanto, sem fazer o ICG, temos uma especificidade de 100%. Mas isto significa que nos falta 18% ainda para identificar e, portanto, precisamos da indocianida. Tenho 3 minutos para falar sobre o tratamento. Vamos falar o Everest, tratamento combinado desde o princípio, portanto, um PDT mais ranibizumab num braço, ranibizumab só no outro, melhores resultados com o tratamento combinado, diminuição também do número de tratamentos em metade dos doentes. Aqui a velha questão, e os pólipos, temos mais oclusão dos pólipos, mas isso não necessariamente traduz melhor visão, como estamos a ver. O Planet é totalmente diferente e, portanto, nós não podemos estar a comparar, como isto é algo que sempre afirmamos, não podemos comparar resultados de estudos, portanto, são coisas diferentes. O tratamento do PDT é de resgate, rescue treatment, portanto, não é um tratamento combinado. Loading dose e na semana 8 são selecionados com ou sem PDT. Pronto, e de acordo com os critérios de resgate. E os resultados são bons, quer com monoterapia, quer com o resgate, mas poucos doentes fizeram resgate. Portanto, poucos doentes foram indicados para resgate, 18 e nem todos fizeram. Temos agora o Atlântico, que é o nosso estudo e de qual nos orgulhamos muito. É um estudo pequeno, 50 doentes, reparem as idades, 72 anos. Portanto, a população caucasiana é mais idosa. Reparem que a acuidade visual é de 3/10. Progressivamente vão aparecendo estudos em que a acuidade visual é melhor. E este é um deles, portanto é raro termos estudos com a acuidade visual baseline é de 3/10. E reparem na espessura da coroide 209, portanto o mito da pachycoroide, não sabemos se isto é mais nos caucasianos ou não, mas não é tanto assim. O outro achado importante, isto são resultados preliminares, portanto os dados foram desocultados agora esta semana, isto são só resultados preliminares, mas é que o estudo está desenhado em que, de uma forma em que recebem a loading dose e ao contrário do Planet, espera-se 2 semanas para fazer a randomização. Portanto, só à semana 16, estão 2 semanas, perdão, 2 meses, 8 semanas, estão 8 semanas sem tratamento, 8 e 8, portanto, só à semana 16 é que é feita a randomização. E temos 58% dos doentes que não necessitariam de PDT e não necessitaram de PDT à semana 16. 58%, portanto, que andaram bem só com a monoterapia. Na semana 52 também, temos que estes doentes têm melhor visão. Os doentes em monoterapia têm melhor visão, mas têm também desde o início. Então, são os doentes que vieram a precisar de PDT, já tinham também, no tempo da randomização, na alta randomização, pior acuidade visual. E estes são os resultados da acuidade visual. Portanto, há uma melhoria de 5,8 letras. Esta melhoria é mais expressiva nos casos que não precisaram de terapia fotodinâmica. Para concluir, o update que temos para este ano, portanto, há muitas dúvidas ainda para esclarecer, muitos temas em discussão. O diagnóstico, não se esqueçam, o OCTA estrutural e o OCTA anface e cross-sectional, portanto, é muito importante como especificidade, mas não é suficiente. Os resultados da terapia são semelhantes à da AMD clássica e o Atlântico mostra
também uma melhoria da acuidade visual e que 58% dos casos não precisam de PDT à semana 16. Muito obrigado.